Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente no rádio ou na TV. Nós precisamos da sua interação, participe com a gente por meio das redes sociais, enviando o seu abraço ou falando de onde você está acompanhando a gente ou mesmo interagindo com os nossos temas. O nosso perfil no Facebook é NT Jornalismo, no Twitter também, @NT Jornalismo. E você também pode acessar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. Eu queria aproveitar o momento para mandar um abraço aqui para um telespectador que não perde um Redação Novo Tempo, é o nosso amigo Bruno Daniel, do Rio de Janeiro. Um abraço para você, Bruno, que nunca perde um programa aqui do jornalismo da Novo Tempo. E agora, o nosso assunto nesse bloco tem a ver com uma coisa que aconteceu no último domingo, porque nós tivemos o Dia das Mães. E o Instituto Data Popular divulgou uma pesquisa mostrando o perfil das 67 milhões de mães brasileiras. Os dados mostram que existem mais de 20 milhões de mães solteiras e que as mulheres dessa geração estão cada vez menos conservadoras. Uma coisa que me chamou a atenção, essa pesquisa foi muito interessante do Data Popular, porque tem vários dados interessantes e, de certa forma, a gente poderia dizer assim, inovadores. Dois deles que me chamam muito a atenção é o fato, a quantidade de mães solteiras, 31% das mães brasileiras são mães solteiras, ou seja, é como se fosse de cada 3 mães, uma média a gente poderia dizer, uma é mãe solteira. E 46% dessas mães também trabalham. Então isso mostra que elas estão mais independentes e ao mesmo tempo mostra que o perfil da família brasileira de alguma maneira está mudando, porque uma de cada 3 mães não tem um marido para estar cuidando do seu filho, né? Eu tô muito interessado em saber o que o Michelson vai comentar sobre esse assunto, porque ele tem até um gráfico desenhado ali na pesquisa dele. Veio preparado. Ele montou um gráfico. Fala, Michelson. Não, é que quando eu tomei conhecimento aqui da pesquisa do produtor, né, do Robson, que eu achei realmente muito oportuna, eu me lembrei de uma entrevista... Robson tá só elogios hoje. Ou só elogios, a gente vai dar um presente para ele depois. Merece. É de uma entrevista que eu li anos atrás, e me veio à memória quando tomei conta dessa pesquisa recente, de uma psicóloga que falava sobre a geração que sucedeu à geração dos anos 60, lá da paz e amor, sexo livre, liberdade e tudo mais. É interessante que a geração seguinte estava se queixando da falta de limites que haviam tido, né? Falta de limites que tiveram, ou seja, não tiveram limites, né? Os pais e as mães dessa geração, lá dos anos 60, naquele momento da contracultura e tudo mais, da liberdade e libertinagem também, eles acabaram criando filhos sem limites. E os filhos perceberam depois, analisando retrospectivamente a sua educação e tal, que aquilo não foi bom. E, de fato, psicólogos, estudiosos, educadores sabem que o limite também é uma prova de amor, né? Não é o caso aqui, nós analisamos essa questão agora, né? Mas, realmente, essa dosagem entre carinho, amor e limites e seriedade é algo importante, né? Mas, enfim, o gráfico aqui que chamou a atenção do Wagner, nas minhas garatujas aqui, foi o seguinte: anos 60, você vê um declínio dos limites, um declínio dessa seriedade, né? Como diz essa pesquisa atual também, né? Pais e mães mais liberais. Aí, dos anos 80, você vê uma geração que sofreu o impacto disso e começa a buscar de novo os limites, uma educação mais sólida, mais séria, né? E menos assim, liberal. Nos anos 2000, nós vemos de novo a gangorra oscilando, né? E nesse momento vemos então mães solteiras tentando voltar aos padrões dos anos 60, digamos assim, em termos, né? E querendo criar as crianças de uma forma assim mais livre, menos, aspas, ditatorial. Para onde vamos? A questão é essa. O meu gráfico termina com pontinhos, né? Porque se a coisa continuar oscilando, teremos daqui a pouco uma geração que vai de novo se ressentir dessa falta de limites, de cuidado, que revela não amor, mas condescendência. Eu percebi então que há realmente uma oscilação nessas gerações, né? De ação e reação, ação e reação. Isso é um fenômeno interessante que acho que dá até uma tese de doutorado, quem sabe se alguém não fez ainda. Né? Eu tenho um dado... Pode falar, Suzane. Você não é mãe aqui, mas é a única mulher entre nós, com a vontade, viu? E aproveitando, né, por ser a única da espécie, eu gostaria de fazer uma apologia a essas mulheres solteiras que criam seus filhos, porque até comentei num programa passado sobre isso. Eu admiro muito essas mães, porque boa parte delas, não é o caso de todo mundo, mas boa parte são mães que infelizmente seus maridos foram embora. É bem notável que, embora algum pai, né, alguns pais criam seus filhos sozinhos,
a maior parte, quem leva os filhos para outro relacionamento ou que quando acaba se separam, fica com a mãe. E eu admiro muito. Aproveitando o gancho que você colocou, eu vou deixar o Michel, que é o nosso convidado, pode falar o que você ia comentar, Michel, depois eu puxo o gancho aqui. Podemos voltar para essa questão depois, mas, Suzane, é bem verdade isso aí, só que eu tenho dó também, de certa forma, de mães que acabam sendo vítimas de uma sociedade que minimiza a questão do compromisso e as expõe, né, a uma situação precocemente, adolescentes ainda, assim, talvez muita maturidade para enfrentar a questão do sexo dito seguro, né, e que, na verdade, as expõe a um perigo de não só doenças sexualmente transmissíveis, mas uma gravidez também indesejada. E que depois, aí retomando o que você comentou, acabam tendo que bravamente assumir a educação sozinhas de um filho porque o pai responsável caiu fora e não quis saber disso aí, né? Mas são vítimas de uma sociedade hipócrita, às vezes não, quase sempre, né? Quase sempre. Que as expõe a essa situação, né? Mas o que me deixou assim mais preocupado ainda, quem sabe até além dessa situação complicada de mães solteiras, é a questão aqui que diz que a aparência é uma das maiores preocupações dessas meninas e que são muito plugadas, né? São muito tecnológicas. Não que isso seja um mal em si, mas me revela assim uma situação social muito complicada e nem um pouco promissora, né? Porque mães solteiras que terão que arcar com a educação de filhos sozinhas, não é? Filhos que não terão uma família nos moldes que nós defendemos como Novo Tempo aqui, né? Pai, mãe, filhos, né? Numa estrutura de segurança. Mães que estão muito preocupadas com a aparência, parece que o foco delas está sendo noutra direção, talvez porque ainda são jovens, naturalmente querem, né? Se projetar, quem sabe um novo relacionamento, enfim. E mães que estão muito ligadas à tecnologia. Como ficarão esses filhos, né? Eu concordo, mas eu acho que pior do que isso, talvez se a gente fosse analisar a desvantagem dessa sociedade, só para deixar claro, acho muito legal a gente ter a nossa independência, isso é muito bom, essa conquista que a gente como mulher teve, mas eu acho que a gente talvez começa a ir numa inversão também de valores, porque muitas dessas mulheres, às vezes, acaba sendo o arrimo de família, né? Acabam sustentando ali, porque o homem, às vezes, tem um trabalho autônomo, então, hora está trabalhando, hora não, e geralmente a mulher tem um emprego fixo. Às vezes, a mulher ganha mais do que o homem também, né? Então, ela acaba assumindo um papel de liderança, e isso acontece em várias famílias, e que eu acho que, nesse momento, a gente começa a regredir um pouco nessa situação. Se a gente for olhar a constituição de uma família, né? Nos modelos, assim, mais tradicionais, porque o homem a gente tem que entender, né? E eu sou mulher, eu entendo e respeito isso, ele tem um papel fundamental ali como o esteio da casa, né? Como pai de família, e às vezes isso acaba sendo um transtorno. Alguns homens até aceitam o fato da mulher ganhar mais, mas outros homens não conseguem aceitar. Fora que esses filhos, que é um papel assim mais forte, o da mãe estar presente, né, com os filhos, acaba sendo deixado de lado. O filho vai para a creche, vai para a escola, passa o dia todo, infelizmente, né? E também há aquela pressão da ajuda econômica dentro de casa. Né? A gente sabe disso, que é muito bem-vindo o salário da mulher, porque ajuda, né? Estabelece. Uma outra coisa que está acontecendo também é que nessa modernização, com a correria, a gente acaba não tendo tempo de preparar a comida, de ter aquela refeição todo mundo junto. E a mulher tem essa delicadeza, né? De colocar à mesa coisas que sejam saudáveis, de ter aquele momento em família. E acaba também, apesar de ser simples, mas eu acho que é muito válido esses momentos de refeição, porque é onde conecta todo mundo ali, né? Aquele respiro para a carga do dia a dia. Então, nesse ponto, eu acho que acaba sendo uma desvantagem de nós, como mulheres, de repente, ganhamos tanto espaço que a gente está perdendo esse espaço, que é muito importante, né? O Hélio ia comentar um negócio antes de você comentar, acho que era de um movimento que você falou que existe. Só queria acrescentar um dado que a nossa produção trouxe, que tem a ver com o que a Suzane falou. Nessa pesquisa também mostra como as mulheres atuais, em comparação com as mulheres de geração anterior, veem os homens. Então, no passado, as mulheres achavam que 55% dos homens tinham a obrigação de trazer o dinheiro para dentro de casa e que as tarefas domésticas são dever da mulher. 60% das mulheres achavam que isso era um dever da mulher, tarefas domésticas. Hoje mudou. 43% das mulheres agora acreditam no papel do homem provedor. No passado era 55%, caiu para 43%. E o que caiu mais ainda é a quantidade de mulheres que acham que o papel da tarefa doméstica é da mulher. Era 60%. Hoje é 48% das mulheres que veem a mulher como responsável pelo lar. Você lava a louça em casa, Hélio? Lavo, todos os dias. Todos os dias? Colaboro muito dentro de casa. Mas eu ia falar sobre essa preocupação que o Michelson levantou,
porque quando você analisa esses números se refletem por conta dessa mudança social que acontece. O Michel citou aí o caso das mães solteiras. Boa parte das mães solteiras não são mães solteiras porque era um casamento que se desfez. Boa parte, pelo menos, esses números a pesquisa não trouxe, mas é o que você percebe na sociedade, na sua casa, aí, no seu bairro, no seu condomínio, você deve perceber isso. São adolescentes que precocemente engravidaram. E aí é lógico, vão ter que assumir a responsabilidade de terem filhos sem a presença masculina, porque muitas vezes foi aquele relacionamento, coisa de que era uma brincadeira e virou uma gravidez. Aí, esse outro dado de mães essas mães modernas que se preocupam muito com a aparência e são extremamente conectadas. E não há problema em ser virtualmente conectada. Eu não vejo que haja problema, embora eu mesmo não seja tão ligado assim nessas questões virtuais. Mas o problema é ser virtualmente conectado e presencialmente distante dos filhos. E essa é a preocupação, por exemplo, que eu entendi que o Michel está levantando aqui. E aí eu ia falar desse movimento que eu conheci assim por ver na internet, #MenasMãe. Uma brincadeira, menos mãe. Então são mulheres que, muitas delas se encaixam em vários desses perfis aqui, que dizem, eu não sou menos mãe porque eu sirvo papinha industrializada para o meu filhinho em vez de eu fazer uma refeição saudável para ele. Eu não sou menos mãe porque eu faço isso diferente do que a minha mãe fazia e não faço aquilo que espera-se de uma mãe fazer. Eu não sou menos mãe porque eu me preocupo bastante com a minha aparência, e não tanto assim com cuidar de outras coisas da casa para o meu filho. Então, é uma preocupação grande porque, apesar de essa onda toda estar se levantando de isso não te torna menos mãe, será que não torna mesmo? Algumas coisas, será que não tornam menos mãe pela presença que deveria ter, pelo afeto que deveria ter, pela atenção que deveria estar voltada mais à sua cria e não a outras coisas? Não que um filho vá limitar a mulher em todas as áreas da vida, mas se a mulher, de uma forma ou outra, decidiu ter um filho, eu acho que a responsabilidade que compete a ela como mãe, assim como compete ao homem como pai, tem que ser uma prioridade bem diferente de quando a criança não existia. Falou e disse Hélio Moura. O Michel, você ia comentar um negócio, a gente precisa terminar o bloco. Eu sei que a gente poderia passar vários momentos falando sobre isso, mas falou e disse Hélio Moura que não é mãe, mas é pai, preocupado com a Mel, recém-nascida aí há pouco tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo e a seguir a economia chinesa coloca o pé no freio e a gente vai comentar sobre isso aqui. O que isso pode significar para o resto do mundo? Você descobre logo depois do intervalo. Não sai daí.